Voltamos aqui. Vou esperar vocês me confirmarem se voltou para todo mundo, tá? Vê para mim se voltou. Porque o Instagram nos derrubou. Às vezes acontece, gente. Vê, por favor, se voltou para todo mundo. Me dá um feedback aqui, por favor. Voltou para todo mundo? Dá um feedback para mim. Voltou para todo mundo? Voltou, legal. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Agora eu que não tô vendo. Aí, pronto. Voltou. Pra mim tá sem som. Pra mais alguém tá sem som? Vamos lá, contem pra mim aí. Pra mais alguém tá sem som? Ou só a Kênia que tá sem som? Oi, Valesca, seja bem-vinda. Patrícia. Pra mais alguém tá sem som, gente? Conta pra mim. Agora sim. Agora voltou. Legal. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, como a gente estava falando, nós vamos falar das cartas que falam sobre o feminino, tá? E eu tava pedindo para vocês seguirem os meus alunos. Então, se você tá chegando aqui agora, ainda não me conhece, aproveita para seguir aqui meu Instagram. Todo dia tem conteúdo de baralho cigano. E eu quero também pedir para vocês seguirem os meus alunos, tá? Então, eu vou pedir para todos os meus alunos que estão presentes na aula, colocar aqui embaixo o arroba de vocês. Coloca o arroba de vocês aqui, para que as pessoas possam também encontrá-los e segui-los, tá? O arroba profissional, da onde vocês divulgam o seu trabalho. Por favor, sigam eles, porque quanto mais pessoas estiverem seguindo eles, mais rápido eles podem fazer live. E aí vocês também vão se beneficiar dessas lives, porque eles vão trazer bastante informação para vocês. Então, coloquem aqui os arrobas de vocês. Ó, a Adri colocou o dela. A Adri trabalha com baralho cigano e constelação familiar. A Sila trabalha com baralho cigano junto com o tarô. A Carla trabalha com o floral junto com o baralho cigano. Então, segue aí elas para que vocês possam receber todo o conteúdo que elas produzem e daqui a pouco também que a gente possa participar das lives que elas vão fazer aí pra gente, tá bom? Sérgio, seja bem-vindo. Então, vamos lá. Kênia, coloca pra mim o seu Instagram profissional aqui pro pessoal seguir você, por favor, tá bom? A Kênia trabalha com leitura de baralhos. Certo? Que isso, eu que agradeço pelo carinho que vocês têm por mim e por vocês estarem sempre aqui presentes. Gente, elas são top, tá? Elas estão em todas as aulas, estão aqui, estão nas aulas ao vivo, estão dentro do grupo. Então, é uma comunidade que se apoia o tempo todo, tá? E isso, eu fico muito, muito feliz delas terem aí essa disposição sempre para estar ajudando uma outra. Porque se eu esqueço o nome de alguém, a outra vem, já coloca. Então, eu fico muito feliz com esse comprometimento que as minhas alunas têm. Então, elas estão de parabéns. Tenho muito orgulho de cada uma delas. E se você ainda não é meu aluno, se você ainda não conhece o Cartas que Falam, vem conhecer. Vem aprender baralho cigano do jeito certo, que assim você não vai ter mais dúvida, tá bom? Vamos para nossa aula? Então, vamos lá, ó. Vocês me falaram jardim, estrela, raposa, cobra, mulher, lua, flores. Porém, vamos lá. Claro que todas as cartas do baralho cigano, a gente vai falar de qualquer assunto, a gente já falou sobre isso. Mas nós temos 5 cartas que representam mais o feminino, mais a mulher. E algumas mais polêmicas, outras menos polêmicas. A gente começa por qual? Pela polêmica ou pela menos polêmica? Fala aqui pra mim. Ó, a Kênia deixou o Insta dela aqui, ó.
Janine, seja bem-vinda. Janine, deixa seu Insta aqui pro pessoal te seguir também. Vamos lá, gente. Vocês querem começar pelas polêmicas ou pelas menos polêmicas? E aí, polêmicas ou menos polêmicas? Por qual? Com polêmica ou sem polêmica? Por onde a gente começa as cartas? Ó, a carta de amor também, minha aluna. Sigam, por favor. Polêmica, vocês gostam de uma polêmica, né? Jesus. Então, vamos lá. Nós vamos começar, então, com a cobra, Ana. Com a cobra. Então, vamos lá. A cobra, sim, representa o feminino. Por quê? Porque a cobra, ela representa uma parte do nosso feminino, que é a nossa parte da sedução, a nossa parte do encantar, tá? Nós, mulheres, temos isso intrínseco, é nosso, esse encantamento. Muitas vezes a gente nem quer encantar, a gente não está buscando seduzir, mas nós temos essa forma mais sedutora, esse jeito mais encantador, até porque nós somos mais sensíveis, né? Nós somos mais emotivas, então nós temos uma forma de encantar, de envolver diferente do masculino. Porque o masculino, ele é mais bruto, o masculino, ele é mais racional. A mulher, por ser mais emocional, ela tem esse jeito mais doce, mais sedutor. E aqui eu não tô falando só de sensualidade, eu não cheguei na sensualidade ainda. Eu estou falando da sedução, tá? Daquele jeito que a gente tem de conseguir o que a gente quer, sem precisar brigar, sem precisar exigir. Sabe aquele jeitinho de pedir que a gente acaba dando um jeito de conseguir o que a gente quer? Então a cobra, ela fala dessa sedução da mulher. E ela também fala da nossa sensualidade. Por quê? Porque a mulher, desde muito cedo, nós fomos educadas, né, para seduzir a pessoa do sexo oposto, né? Pelo menos lá antigamente era exatamente isso. Nós tínhamos que seduzir os homens, eles tinham que se sentir atraídos por nós, porque a gente precisava casar, não era assim? Então a gente sempre aprendeu a ser sensual, mesmo quando não se falava de sensualidade. Então, mas era tanta roupa, era um monte de roupa. Mas quando mostrava um pedacinho da pele, do braço ou da perna, nós estávamos sensualizando, nós estávamos mostrando que nós estávamos abertas a um contato, e não estou falando de sexo ainda, né? A um contato. Mas para o homem isso era excitante, porque ele não via nada do nosso corpo, né? E aí, com o tempo, a gente foi usando menos panos, né? E hoje nós não temos mais essa obrigação de esconder o nosso corpo. Mas mesmo assim, é meio que embutido que nós temos ali a obrigação de sermos sensuais, tá? Então a cobra traz essa sensualidade também voltada para a sexualidade. Então, ficou claro aqui? Ficou claro a cobra? E por que a cobra fala do feminino? Conta aqui pra mim. E claro, né, também não podemos esquecer do nosso arquétipo da cobra com a maçã, né? Então tem todo também esse arquétipo aonde mostra que Eva foi seduzida pela cobra, né? E a partir daí levou ela e Adão para fora do paraíso. Então também essa parte também ela vai fazer sentido com essa sedução da cobra, da nossa amiga cobra aqui, tá? Fez sentido para vocês? Então fala de sensualidade, fala de seduzir, fala do feminino nessa parte sedutora, certo? Legal? Muito bom, muito bom. E aí a gente tem outra carta
que também é polêmica. E essa aqui, gente, me incomoda a cobra. Às vezes a gente se incomoda com a cobra porque a gente fala assim, poxa, a gente sempre foi criado, né, realmente para seduzir, né, para sensualizar, para que o homem nos deseje, né? E muitas vezes o homem não faz nada para que a gente deseje eles. Então, a gente às vezes fica com um pé atrás ali com a cobra, mas essa me incomoda mais. Essa aqui me incomoda mais. Me incomoda mais por quê? Porque vem a raposa. A raposa, ela fala da mulher porque ela fala muito da beleza da mulher. Mas da beleza que vem do quê? Da maquiagem, que vem das nossas máscaras. E a raposa, ela fala muito de máscara, né? Então, quando a gente olha para a parte do rosto, né, da raposa, a gente vê que parece que tá maquiada, tá vendo? E aqui fala muito das nossas máscaras. E nós, mulheres, nós temos muitas máscaras. Eu não tenho. A gente tem. A gente precisa ser o que a sociedade ou o que aquele ambiente pede. Então, muitas vezes, nós temos que nos moldar ao ambiente. Então, quando a gente fala de máscara, pode ser uma bela maquiagem? Pode. Mas pode ser uma bela maquiagem para eu me sentir bonita? Pode. Mas pode também ser aquela maquiagem que você é obrigada a colocar. Porque você tem que ser perfeita. Porque você tem que estar sempre perfeita. Você não pode aparecer de cara lavada. Você não pode aparecer de cara limpa. Você sempre tem que estar perfeita. E não, gente, nem sempre a gente precisa estar perfeita. Né? Nós não somos perfeitas, nós somos perfeitamente imperfeitos. Né? E é isso que é o bonito da vida, né? A nossa imperfeição, porque a gente está aqui para crescer, para evoluir, para aprender, para ser melhor a cada dia. E a raposa, ela fala dessa máscara que a gente muitas vezes é obrigada a colocar. Também fala de máscaras positivas? Também fala de máscaras positivas. Por quê? Porque nós temos uma máscara para cada ocasião. Vai dizer que não. Eu tenho, quer ver, ó? Eu tenho algumas. Eu tenho a máscara da mãe. Eu tenho a máscara da mulher. Eu tenho a máscara da professora. Não é? Quem não? Eu tenho a máscara da terapeuta. Então, para cada ocasião da nossa vida, para cada momento da nossa vida, nós temos uma máscara diferente. Não tem jeito, não tem como eu tratar vocês aqui como eu trato o Miguel, né? Ele é meu filho, né? Eu tenho a máscara da avó agora, a máscara da sogra. Então, não tem como a gente tratar as pessoas da mesma forma. E aí é uma máscara, realmente, é um uniforme que nós vestimos para determinadas funções. Mas isso é normal, todos nós temos, homens e mulheres, né? Então, quando aqui a gente fala de máscara, né, tem essas máscaras, e a raposa também pode representar essas várias você do dia a dia, né? A mãe, a esposa, a amiga, a funcionária, a empresária, né? Então, você pode estar falando dessas máscaras, mas também pode estar falando daquela necessidade de perfeição, da necessidade de estar sempre perfeita aos olhos dos outros. Né? Então, se eu não for perfeita, se eu não tiver o corpo perfeito, se eu não tiver o rosto perfeito, se eu não tiver a maquiagem perfeita, a roupa perfeita, eu não vou ser aceita. E a raposa, ela fala disso, dessa necessidade que a gente tem, que já foi embutido, tá? Então, se tá melhorando, mas isso é embutido na gente desde muito cedo, né? Essa beleza estética, onde você tem que ser perfeita para o mundo, e você não tem, você tem que ser perfeita para você. Então, quando a gente entende isso, a gente se arruma quando a gente quer, do jeito que a gente quer. Não tô falando para você ficar desleixado, gente, não é isso. Mas nem sempre você precisa estar perfeita. Nem sempre você precisa estar alinhada, ajustada, né? Às vezes você pode se dar ao luxo, né, de andar descabelada. Por que não? Né? Certo? Fez sentido a raposa? Oi, Rita, seja bem-vinda. Fez sentido a raposa?
Vou esperar vocês me contarem aqui. A gente falou já da cobra e da raposa no feminino. Por que que elas representam o feminino? Vou deixar vocês colocarem aqui pra mim se fez sentido pra vocês, tá bom? Enquanto vocês me contam se realmente fez sentido, vou convidar vocês para as nossas formações do Cartas que Falam. E agora a gente tá com uma novidade para a chave do baralho cigano. A chave do baralho cigano era, a princípio, um livro digital, onde você recebia um arquivo com o conhecimento de todas as cartas em várias áreas da vida e o conhecimento de 6 técnicas. Agora, quando você adquire o livro digital, você também recebe 6 aulas, uma para cada técnica. Então, eu gravei as aulas da técnica para que você possa assistir a aula além de ler dentro do seu livro digital, tá? E tá ali por 37, se eu não me engano, 36 e pouquinho. Então, corre, aproveita. Então, se você quer começar ali do zero com o baralho cigano, o livro digital, a chave do baralho cigano vai te ajudar no começo a entender e a fazer as suas primeiras leituras. Agora, se você quer aquele acompanhamento bem de pertinho, bem juntinho, onde eu pego na sua mão, e as meninas sabem muito bem disso, que a gente tá ali juntas uma com a outra, sempre que a outra precisa, você vem pro Cartas que Falam, para nossa mentoria, que ali sim o atendimento é personalizado, é 1 a 1. Precisa, pode me chamar no privado, que eu vou te orientar com todo o carinho do mundo, certo? Então vamos lá, vamos para as próximas 3 cartas. E a gente vai para a carta que, né, não tem como, essa carta representa a mulher, porque é a mulher, né? E a mulher fala do todo do feminino, né? Ela mostra a nossa essência. E aqui eu trouxe a cigana e, cadê a mulher? E a mulher, para mostrar que nós, independente das nossas diferenças, né, somos todas mulheres. Então, aqui a gente enxerga isso, né? Porque eu posso ser a cigana, eu posso ser a mulher, eu posso ser qualquer mulher. E nós somos todas mulheres, né? Então, a gente tem que entender isso também. E isso, gente, eu gosto de trazer porque o que eu percebo, infelizmente, tá? E é por isso que eu falo tanto das minhas alunas e eu falo que eu tenho orgulho, e quando eu começo a falar até choro, porque eu vejo fora do nosso grupo, tá? Porque dentro do nosso grupo a gente realmente é muito unido. Mulher comendo mulher, gente. Entende? A gente tem que se unir, a gente não tem que passar a perna na outra, a gente não tem que ferrar com a vida da outra. Se a gente não se unir, quem que vai? Mulheres precisam ser unidas, mulheres precisam se defender, mulheres precisam apoiar umas às outras. O universo é gigante, tem lugar para todo mundo. Por que que a gente não se apoia? Por que que a gente prefere falar mal da coleguinha? Somos todas mulheres. Por que que eu não vou me compadecer com a dor da outra mulher? Por que eu não consigo conceber isso? Entende? Nós somos mulheres. Eu sou mulher, a Carla é mulher, a Lígia é mulher, a Dorva é mulher, a Rita é mulher, a Elaine é mulher. Somos todas mulheres. A Kênia é mulher. Todas somos mulheres. E aí? Né? Por que tanta rixa entre nós? A gente não vê isso em homem, gente. Vocês já perceberam? Que o homem se defende com, né? Você liga pro homem e fala assim, meu marido tá aí, tá, né? Tá seu marido, ele fala que tá dormindo, você liga pra 6 amigas, ele tá na casa dos 6. E a gente não se defende, a gente não se une. Todas somos mulheres e a gente tem que estar unida, tá bom? Então esse é o recado, mas vamos lá. A carta da mulher, ela fala da mulher como um todo. Ela fala de você, principalmente. Então, abriu uma tiragem, saiu a mulher, ela é você, é a mulher do baralho. Tá falando de você, de como tá a sua energia, de que seu foco precisa ser você, que você precisa se olhar, que você precisa se amar, que você precisa internalizar a mulher que você é. Você precisa internalizar a mulher que você é.
Legal? Então a mulher, ela vai trazer essa informação sobre você. Ela vai estar falando sobre si. Então, quando eu tiro a mulher, principalmente quando eu tiro para um conselho, e aí a gente trava, né? Fala, gente, saiu a mulher, qual é o conselho? Né? O conselho é se olhar. O conselho é se amar. O conselho é se proteger. O conselho é entender o que você precisa, entender as suas necessidades, entender o que você está buscando, entender o que está faltando na sua vida. Então, é realmente um olhar para si mesmo. É pegar a carta, olhar para um espelho. Sou eu ali. Né? E o que eu preciso, o que eu busco, o que é importante para minha vida hoje. Eu estou me priorizando, eu estou me enxergando, eu estou aceitando migalhas, ou eu sei exatamente o que eu quero para minha vida e não vou aceitar menos que isso. Eu estou indo atrás dos meus sonhos, dos meus projetos. O que eu estou fazendo por mim? Então, quando a mulher está ali, ela fala de você, mulher. Né? O que você precisa para sua vida, o que você quer para você. Então, é uma carta individual, do indivíduo, que pede para você olhar para si mesmo. E aí muitas pessoas falam, mas isso não é egoísmo? Não, não é egoísmo. Porque se eu não olho para mim, se eu não entendo o que eu preciso, se eu não conheço as minhas necessidades, se eu não priorizo o meu bem-estar, a minha alegria, a minha saúde, a minha prosperidade, como que eu vou ajudar o outro? Se eu não me torno próspera, como que eu posso ajudar o outro a prosperar? Se eu não estou saudável, como eu posso ajudar o outro a estar saudável? Se eu não estou feliz, como é que eu posso falar de felicidade? Então, é uma autorreflexão, isso não é egoísmo. Isso é amor próprio, isso é aprender a se enxergar como indivíduo. Ficou claro a mulher? Fala aqui pra mim. Entenderam a carta da mulher? Fez sentido? Sim! Fez sentido para vocês? Conta aqui para mim. Vamos lá. É por amor a mim que eu me cuido, que eu cuido de mim. Isso aí, é exatamente isso. Então a mulher, quando ela aparece para você, ela está falando para você cuidar de si, tá? Para você olhar para si, para você mergulhar em si mesmo e entender o que você precisa, o porquê você precisa, quando você precisa. Certo? Então vamos lá. Vamos para a nossa próxima carta. E a gente vai agora para a nossa carta do buquê. E o buquê, ele fala o quê, gente? O buquê, quando ele vem aí falando da mulher ou trazendo uma qualidade da mulher, quando ele tá, principalmente naquelas perguntas assim, como ela é, né? Como ela se porta, o que que ela traz? O buquê traz o quê? A beleza da mulher, a beleza mesmo, a beleza física, traz a fragilidade da mulher. A fragilidade no bom sentido, tá? Não é o sexo frágil, é a fragilidade, né? Nosso corpo não foi feito para carregar peso. Ah, mas a gente carrega. Não tô falando que a gente não consegue, a gente consegue. Mas não foi feito para carregar o mesmo peso que o corpo de um homem. Então nós somos mais frágeis, fisicamente mesmo, tá? Então representa essa fragilidade da mulher, representa a doçura da mulher, representa o cheiro da mulher, o perfume da mulher. Entende? Representa os momentos da mulher, aqueles momentos aonde a gente se alegra, aonde a gente sorri do nada, aonde os nossos olhos brilham. Então representa a mulher na sua essência mais delicada, na sua essência mais perfumada, né? Aquela mulher que quando o filho nasce, o olho brilha, a lágrima desce. Aquela mulher que quando
se vê conquistando, né? Se alegra. Aquela mulher que olha para o céu e dá um sorriso, porque nós somos emoção. Então, coisas pequenas, né? Coisas pequenas nos agradam. A gente fica muito feliz no nascimento de um filho, claro, mas a gente também fica muito feliz quando a gente vê uma borboleta pousar numa flor. A gente também fica muito feliz quando a gente vê um pôr do sol. A gente também fica muito feliz quando aquele perfume suave de uma flor entra no ambiente que você está. A gente fica muito feliz quando a gente consegue arrumar nosso guarda-roupa, quando a gente consegue manter a nossa casa limpa e organizada, quando a gente consegue, assim que a gente vira mãe, tomar um banho de 10 minutos. Então a gente se alegra por pequenas coisas e o buquê traz isso, traz essa facilidade que a gente tem de ser frágil, né? E ao mesmo tempo ser forte, ser alegre, ser viçosa, né? Ser cheirosa, né? Ser bonita, encantar, mas encantar justamente com essa fragilidade emocional que só nós mulheres temos. Certo? Fez sentido o buquê? Conta pra mim. O que mais que o buquê pode falar? Fez sentido o buquê? Então, quanto vocês me contam se o buquê fez sentido. Carla, quero a sua opinião sobre o buquê. Né? Minha terapeuta floral aqui tem que dar opinião sobre o buquê, gente. A carta dela. Conta aqui pra mim se fez sentido pra vocês a carta do buquê no feminino. Enquanto vocês vão me contando aqui. Pra quem chegou agora, vi que chegou bastante gente. Se você ainda não me segue, aproveita pra me seguir. Todos os dias nós temos conteúdo aqui no canal. Todo dia eu trago conteúdo novo sobre baralho cigano. Então me segue aqui para você estar sempre aí a par dos nossos conteúdos. Se você quer aprender baralho cigano de forma assertiva, da forma certa, do jeito certo, sem misticismo, sem enrolação, direto ao ponto, vem pro Cartas que Falam, né? Tem a formação do básico, que é do livro digital A Chave do Baralho Cigano, que você consegue ali a informação profunda das 36 cartas e 6 aulas de 6 técnicas. E temos a nossa mentoria, né? E na nossa mentoria você tá ali junto comigo, de mão dada, tirando todas as suas dúvidas e realmente mergulhando no mundo das cartas e deixando as cartas falarem com você. Então, vem deixar as cartas falarem com você, vem para nossa mentoria mergulhar aí no mundo das cartas. Ressoa muito, sensibilidade, isso aí, gente, muito bom. Então, vamos para a nossa, última carta. E essa carta é importante por quê? Porque aqui a gente falou da personalidade da mulher, da necessidade da sedução, da necessidade de se olhar, a gente falou da necessidade da nossa fragilidade, a gente falou da nossa beleza, a gente falou das máscaras que a gente precisa usar como mulher, a gente falou de muita coisa, mas a gente não falou do nosso interior, né? E agora, essa carta, ela fala totalmente do nosso interno, né? Essa carta olha literalmente para dentro, e é a lua, né? A lua, ela fala do emocional, né? E ela controla as nossas águas, e as nossas emoções são por água, né? Então, ela trabalha todos os nossos ciclos. Então, quando a gente pensa na lua, a gente pensa assim, ó, a gente já pode pensar nos nossos ciclos de mulher mesmo, né? Quando a gente tá entrando ali no nosso período fértil, quando a gente tá entrando no nosso período menstrual, né? As nossas TPMs, as nossas alterações de humor. Por quê? Porque a lua mexe com as nossas águas, né? E a gente é extremamente emocional. O nosso hormônio faz com que a gente seja muito mais emocional, e a lua interfere diretamente nos nossos ciclos. A lua fala do nosso processo de gestar, né? Da possibilidade do gestar, da possibilidade de gerar uma vida. Então, com isso, ela também fala dos nossos órgãos reprodutores, de tudo que tem dentro de nós que nos torna mulheres gestoras, né? Nessa parte da onde a gente pode gerar uma vida. Então, fala dos nossos órgãos
reprodutores, tá? Fala também demais das nossas emoções e também do quanto a gente se ilude, né? Do quanto a gente cria expectativa, do quanto a gente sonha com coisas que a gente não vai tirar do papel, né? Quanto a gente sonha com milagres, né? E quais são esses milagres? A mudança do outro. A gente sonha que o outro pode mudar, que o outro pode nos fazer feliz, que o outro pode ser diferente, que o outro pode começar a me amar, né? Então a gente tem o hábito de sonhar com coisas que a gente não pode construir. Quando eu sonho com o que eu posso construir, legal, mas quando eu sonho com o que o outro vai fazer, como o outro pode mudar, eu estou me iludindo. Mas ela também fala da nossa intuição feminina, né? Aquela intuição que só a gente tem, que a gente sabe quando alguma coisa está errada com determinada pessoa, quando a gente tem aquele friozinho ali no coração, e aí você liga e seu filho fala assim, acabei de cair de bicicleta, né? Então, a gente tem uma intuição muito aguçada, a gente tem um sexto sentido muito aguçado, e a lua que trabalha nesse sexto sentido, justamente porque ela trabalha com as nossas emoções. Então, a lua, ela tem um poder dentro de nós muito positivo, trazendo aí a nossa intuição, trazendo a nossa sabedoria, porque a lua também fala muito dessa sabedoria da mulher, né, dessa sabedoria emocional da mulher, fala dos nossos ciclos, fala dos nossos órgãos internos, fala da nossa gestação, mas também fala das nossas ilusões, tá? Fala do quanto a gente se ilude achando que a gente vai mudar o que a gente não pode mudar, porque a gente só pode mudar a gente mesmo, a gente não pode mudar o outro. E nós mulheres ainda tendemos a achar que a gente pode mudar outra pessoa e a gente só pode mudar nós mesmos. Então temos que tomar cuidado com a ilusão que a lua traz para nossa mente, tá? Então a lua, ela traz essa ilusão de expectativas irreais, principalmente quanto aos outros. Fez sentido para vocês? Contem aqui para mim. Gostaram da nossa aula de hoje? Gostaram das cartas do feminino? Fez sentido para vocês as cartas do feminino? Fala aqui para mim. Vou tirar uma carta pra gente, pra nossa semana. E, pra quem tá aqui, gente, sábado, tem nossa caixinha de pergunta. Então, qualquer dúvida, vocês deixam na caixinha que eu respondo com todo carinho. E no domingo, no Dia das Mulheres, eu vou deixar um vídeo no feed para vocês aprenderem a fazer uma tiragem. Então, não percam, no domingo vai ter um vídeo para uma tiragem para vocês, mulheres, específico para vocês. Então, no domingo, vou ensinar vocês no feed a fazer uma tiragem, tá? Então, não esquece de correr no feed no domingo para ver qual é a tiragem. Combinado? Muito bem, meninas. Vou tirar uma cartinha pra gente levar a nossa semana, né? Pra ver como é que vai estar aí a nossa semana. Quem já viu a carta do urso falando com vocês hoje? Quem não viu, corre lá no feed pra ver. O urso tá lindo falando com vocês. Gente, eu me apaixonei pelo urso. Eu gosto de todas, mas o urso... Eu fiquei encantada com o nosso urso panda de hoje. Quem viu? Quem não viu ainda o urso falando com você lá no feed? Corre lá que tá lá. Vê o urso conversando com você. Obrigado, Dri. Meninas, muito obrigada. Fico feliz que tenha feito sentido na vida de vocês. Então, vamos para a nossa carta. Lembrando que o Cartas que Falam, todas as formações estão com as matrículas abertas. A nossa mentoria, o nosso curso vai passar por atualização. Então, para o próximo mês, todas as aulas de cartas serão atualizadas, tá? Então, vai ter aula nova, vai ter atualização sobre as aulas de cartas. E a chave do baralho cigano já teve atualização. Então, tem 6 aulas disponíveis para vocês das nossas técnicas. Então, as técnicas que tem no livro, tem 6 aulas lá
para que vocês aprendam a técnica com mais profundidade. Combinado? Então, corre lá. Vem pro Cartas que Falam. Vem aprender baralho cigano do jeito certo, sem complicação, sem misticismo, fazendo as suas leituras com segurança e assertividade. Vamos lá. E a carta da estrela. E o que a carta da estrela fala, gente? A carta da estrela fala de conexão. A carta da estrela fala de direção e de espiritualidade. E aí, o que eu quero perguntar para vocês hoje? Você sabe para onde está indo? Você sabe para onde quer ir? Qual é a direção que você está tomando da sua vida? Os seus sonhos são só ilusões como a lua? Ou são sonhos que têm direcionamento? São sonhos que eu sei aonde quero ir e estou fazendo um pouquinho a cada dia para chegar lá. Quais são os seus sonhos? Eles têm direção? Você está fazendo o que precisa ser feito para alcançar o seu sonho? Para alcançar o seu sucesso? Para alcançar a vitória que você está buscando? O que você está fazendo para isso? Porque não adianta eu ter direção. Não adianta eu saber para onde eu quero ir e ficar parada no mesmo lugar. Eu preciso saber aonde eu quero ir e percorrer o caminho para chegar. Então, a estrela, ela traz sim essa direção. Ela traz essa conexão com o seu sonho, essa conexão com o seu propósito. Ela traz essa conexão com a sua espiritualidade. Mas não adianta nada disso se você não caminhar. Ficar deitado, né, à noite no telhado, só olhando para a estrela, não vai te fazer chegar até ela. Então, nós precisamos de movimento. Sempre, sempre, tá? Então, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, eu tenho um caminho que eu quero trilhar. Não adianta ficar só olhando. Você tem que levantar e fazer o que precisa ser feito. Às vezes, o que precisa ser feito não é gostoso. Às vezes, o que precisa ser feito não é o que você quer fazer. Mas você precisa fazer. Porque se você quer chegar aqui, você precisa percorrer o caminho. Então, faça o que precisa ser feito para chegar aonde você quer, para alcançar seus sonhos, para alcançar seus objetivos, para chegar mais perto do seu propósito. Tem uma frase que eu gosto muito, muito mesmo. E eu vou trazer ela aqui para vocês, porque eu acho que ela tem muito a ver com essa carta. Quando você dá um passo em direção ao seu propósito, o seu propósito dá 100 passos em direção a você. Então, ficar parada, só observando e admirando a beleza desse propósito, a beleza dessa estrela, não vai fazer as coisas se moverem. Mas quando você dá um único passo, 100 passos voltam para você, para que você fique ainda mais perto do seu sonho, do seu propósito. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Um beijo imenso. Lembrando que amanhã tem caixinha de pergunta. Então, se ficou com dúvida, tá com dúvida, entra ali nos stories, coloca a sua dúvida na caixinha de pergunta. Eu vou responder para vocês com o maior carinho do mundo. Aproveita, no domingo vai ter no feed uma tiragem para nós mulheres. Então, uma tiragem específica para as mulheres. Vem conferir essa tiragem no domingo no nosso feed. Para quem acompanhou a aula inteira, muito obrigado. Para quem chegou depois, muito obrigado também. E a aula vai ficar gravada, tanto aqui no Instagram quanto na rede vizinha. Alguém vai colocar o nome da rede vizinha aqui para mim. E você que ainda não me segue, nem aqui nem na rede vizinha, eu te convido a me seguir, né? Aqui principalmente, porque aqui todo dia a gente tem informação, mas na rede vizinha você me ajuda muito me seguindo, porque aqui nós somos 16 mil pessoas. Na rede vizinha a gente não chegou a 1000 ainda. Então é uma maneira de você me retribuir, né? Todo o conteúdo que eu entrego gratuito todos os dias aqui no Instagram. Então corre lá na rede vizinha, me segue lá também. Lá tem muito conteúdo, tem muita aula na rede vizinha, gente, muita aula. Não é pouco não, é muita aula. Eu vou deixar nos stories o link da rede vizinha para vocês irem lá, assistirem as aulas. Todas as aulas estão liberadas. Tem aula demais, gente, demais, tem muita aula. Tem aula de aquecimento que a gente fazia aqui, ó. 10, 15 dias de aula todo dia, tá tudo gravado, tá tudo disponível, então corre lá,
para assistir, já aproveita para me seguir. Combinado? Um grande beijo no coração de vocês. Obrigado, Kênia, por colocar o nome da rede vizinha aqui. Vou deixar nos stories também. E a gente se vê amanhã na caixinha de perguntas. Beijo. Obrigado, meninas.